ancestrais, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar a sequência daquela série sobre aulas básicas, né? Hoje eu vou falar sobre uma aula básica sobre o aramaico, ok? Então vamos lá. Bom, o aramaico ele é o idioma, né? É um antigo idioma do grupo semíticos, né? No qual inclui os assírios, os babilônios, né? Os caldeus, os arameus, os hebreus e também os árabes, né? Todos esses grupos de línguas, né, são considerados línguas semitas, ok? Na verdade, né, uma grande parte também, né, do hebraico e do árabe são emprestadas do aramaico também, né, incluindo o alfabeto, e eles emprestaram do aramaico para fazer os seus alfabetos, ok? E a escrita moderna também do hebraico, né, conhecido como hebraico quadrático, na verdade nada mais é do que uma escrita aramaica, né, conhecida como Kitab Ashuri, né, escrita assíria, né, em referência a Ashur, né, que é o nome hebraico para os povos assírios, do qual, né, é o nome usado para significar o antepassado assírio Ashur, né, que era filho de Shem, né, de Sem, né, que é filho de Noé, ok? E assim o aramaico ele é citado, né, no primeiro livro de Gênesis, né, Bereshit, no capítulo 31, 47, né, na verdade tem outras partes também, né, que no Antigo Testamento que as escritas originalmente também incluíam, né, no Antigo Testamento algumas partes em aramaico, okay? Incluindo Daniel, né, e Esdras também, que eu vou falar uma parte sobre isso também. E assim, o aramaico mais antigo que a gente tem notícia, né, as primeiras inscrições, no caso, elas são conhecidas, datadas pelo século X a.C., por volta do século X, século IX, ok? E naquela época o aramaico começou a se expandir de uma forma fenomenal, né, que o aramaico ele se espalhou para a Palestina, pela Síria, né, em grandes seções da Ásia e também no Egito, né, substituindo muitas línguas daquelas regiões, incluindo, no caso, que era muito forte naquela época, o acadiano, né, que no caso e também substituiu o hebraico dos povos judeus, ok? E assim, por cerca de 1000 anos, para vocês terem uma ideia, o aramaico foi considerado ele serviu como uma língua oficial, né, uma língua franca. Para vocês entenderem, naquela época seria hoje que é o inglês, né? Que o inglês hoje é uma língua franca, né? Usada em vários países de uma forma econômica, administrativa, né? E o país de algum lugar ele tem a sua língua nativa, né? Mas ele é conhecido como língua franca naquela época, né? Para vocês terem uma ideia do poder que foi o aramaico nos mundos antigos, né? E essa escrita ela foi, né, do Oriente, né, Médio, começando, né, oficialmente pelas conquistas dos impérios assírios, né, que adotou o aramaico como sua língua oficial, né, que foi substituído o acadiano, né, que os assírios eles conseguiram conquistar as terras dos acadianos, né, e com isso o aramaico se tornou a língua oficial da época. E assim, durante muitas conquistas, né, também dos caldeus, né, que era da região ali de Ur, né, da Babilônia, né, que eram os neobabilônicos, né, e também os persas, o aramaico ele se tornou, né, um meio internacional de troca, né, que apesar das influências helenísticas, né, dos gregos, especialmente nas cidades que seguiram as conquistas, né, de Alexandre o Grande, né, da Macedônia, o aramaico ele permaneceu como um vernáculo dos povos conquistados, como na Terra Santa, né, na Síria, em toda a Mesopotâmia e nos países adjacentes, né. E ele cedeu apenas, para vocês terem uma ideia, para o árabe por volta do século IX depois de Cristo, né? Ou seja, 2 séculos depois que Damasco e Jerusalém foi conquistado pelos árabes, né? Depois de 200 anos, só que o aramaico começou a ser substituído como língua oficial naquela região pelo árabe, ok? E assim, o aramaico ele foi totalmente, né, suplantado, né, pelo árabe e assim, e mesmo depois disso, né, ele conseguiu ainda se permanecer em algumas regiões até nos dias de hoje, ok? E assim, durante o período, né, helenístico, né, dos seleucidas, para vocês terem uma ideia, o aramaico deixou de ser uma linguagem uniforme, né? Para vocês terem uma ideia, desde os primórdios até mais ou menos na época helênica, por volta do ano 200 a.C., o aramaico ele era sempre o mesmo, né, uma coisa oficial, sempre, nunca mudou. Mas depois, com o tempo, né, foram surgindo vários dialetos ali naquela época, né, e começaram assim, devido às influências regionais, né, e vocabulários dos povos daquela região, né, de outras línguas, alguns desses dialetos, né, se tornaram línguas literárias, né, como depois que as diferenças começaram a se aumentar drasticamente, né, e o idioma com isso ele foi dividido, né, que a gente fala sempre no ramo oriental, e numa série com seus dialetos, né, e no ramo ocidental também com seus outros dialetos, ok?
E assim, o aramaico, né, ele pode ser datado, vamos dizer assim, em 5 períodos, né, que remontam às inscrições antigas até aos dias de hoje. Por exemplo, assim, o aramaico antigo, ele é datado do ano 925 até 700 a.C. O aramaico oficial ou imperial, né, que é conhecido, né, foi o aramaico assírio, foi do ano 700 até 200 depois de Cristo, né, e depois o aramaico médio, foi do ano 200 antes a 200 depois, o aramaico tardio, né, que foi 200 antes a 700 depois, e o aramaico hoje em dia moderno, que foi da época dos 700 depois de Cristo até os dias atuais, ok? Falando agora assim, vamos falar um pouco sobre cada um, né? O aramaico bíblico, por exemplo, né? O aramaico, ele sobrepôs do hebraico sobre muitos propósitos, né, entre os judeus. Por exemplo, assim, o fato dele refletir na Bíblia, né, onde partes a gente tem lá Esdras e Daniel, foram todos escritos em aramaico, né? Porque foi feito lá na Babilônia, naquela época os judeus eram proibidos de falar, né, e escrever em hebraico. Então, naquela época, os papiros só eram permitidos, né, se fossem em aramaico, no caso o aramaico Ashuri, né, o aramaico assírio. E algumas das histórias mais conhecidas na literatura, na bíblica, incluindo a festa lá do Belshazzar, né, com a famosa caligrafia na parede, né. Para quem não sabe, aquilo lá não era hebraico, tá na parede, era uma escrita em aramaico. Vou colocar a imagem para vocês, o significado, né, para quem não lembra, para vocês entenderem melhor, né? E esse o aramaico, né, em que a Bíblia, né, o Antigo Testamento foi escrito, ele é chamado de Asarta Peshita, né, que significa o texto da Peshita, um texto simples da Torá, né, do Pentateuco, vamos dizer assim, né, que foi essa Bíblia em aramaico, né? Tanto é que eu fiz uma série aqui dos Salmos, né, que é a extraída dessa Tanakh Peshita, para vocês verem, se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha lá depois, ok? E assim, esse dialeto ele foi um dialeto escrito do noroeste da Mesopotâmia, né? E à medida que ele foi evoluindo, ele se tornou, né, uma forma aperfeiçoada conhecida como Orhai, né? Orhai, para quem não sabe, era uma antiga cidade, né, onde antigamente conhecida pelos gregos como Edessa, né? E hoje em dia fica numa região turca, né, conhecida como Urfa, ok? Haran, né, a cidade foi do irmão de Nahor, né, de Abraão, que fica mais ou menos 38 quilômetros ao sudoeste dessa Urhai, né, dessa Edessa, que hoje é Urfa, para vocês terem uma ideia, né? E assim, a grande colônia, né, de judeus naquela época, em Urhai, né, as colônias judaicas na Síria, do reino, né, de Adiabene, né? Para quem não conhece, Adiabene tem uns templos muito lindos, né? Cuja, né, a Casa Real se converteu ao judaísmo, né, possuía a maior parte da Bíblia, né, nesse dialeto, que era conhecido como Tanakh Peshita. E essa versão da Peshita, né, do Antigo Testamento, ela foi assumida, né, por todas as igrejas do Oriente, né, que usaram e ainda usam esse aramaico até na Índia, para vocês terem uma ideia, e depois também usado no Turquistão e também na China, né. O Tanakh Peshita ele foi, né, completado, né, durante os tempos apostólicos, né, com os escritos do Novo Testamento conhecido como Peshita apenas, ok? O aramaico, né, falando agora sobre o aramaico como língua imperial, né? O aramaico ele foi usado pelos assírios conquistadores, né, como uma linguagem de comunicação administrativa, né? Eles seguiam pelos impérios babilônicos e também pelos persas, que governaram, para vocês terem uma ideia, da Índia até a Etiópia na África, né? E empregavam o aramaico como uma língua oficial, né, uma língua de comunicação entre esses povos. Para este período, né, então assim, cerca do ano 700 e 320 a.C., o aramaico ele ocupou, né, uma posição semelhante ao que é o inglês, né? E esses documentos mais importantes desse período são numerosos, né, papiros que tem também no Egito e também hoje na Palestina, né? E essa forma literária, né, do aramaico oriental ele foi pronunciado de uma forma diferente nos países ocidentais, né, sob o domínio romano, né, dos sucessores dos bizantinos, e tornou-se um dialeto ocidental. E essa influência da gramática, né, e estilos dos gregos no Império do Pártia, né, dos persas, a língua manteve o seu estilo arcaico, né, a sintaxe e também a sua pronúncia, ok? Falando um pouco, né, para quem não conhece, tem, né, a literatura aramaico-judaica, né? Para quem nunca ouviu falar dessa literatura, é muito interessante. Muitos livros hoje que muitos rabinos utilizam, né, e naquela época foram utilizados escritos em aramaico, ok? O aramaico ele permaneceu como uma língua dominante no culto judaico, né? A erudição, a vida cotidiana, durante séculos, tanto que na terra de Israel como na diáspora especialmente,
na Babilônia foi utilizado o aramaico, né? E assim, entre os pergaminhos, por exemplo, do Mar Morto, né, os restos das bibliotecas da uma seita judaica conhecida como os essênios, por volta do início da era cristã, são muitas composições feitas em aramaicos, né? Bom, e uma vez que os judeus eles falavam o aramaico, eles falaram o aramaico, e o conhecimento, né, do hebraico não era assim mais generalizado, né, assim, tipo, ficou só mais para os sacerdotes, para a elite judaica da época, né, onde o povão, onde assim falava o aramaico. A prática surgiu, né, nas sinagogas fornecer a leitura das Sagradas Escrituras, né, hebraicas, com uma tradução, né, uma paráfrase, né, em aramaico, que foi conhecido como Targum, né. Ao longo do tempo, né, toda uma série de Targumim, né, Targumim seria o plural de Targum, né, a gente não fala Targums, né, sim, Targumim, para a lei, né, que, assim, no caso a Torá e outras partes da Bíblia que foram compostas, né. Mais do que as traduções, eles incorporaram muito, né, da interpretação bíblica judaica tradicional, né, e em suas academias os rabinos e seus discípulos transmitiram e comentaram, né, e debateram a Torá judaica, né, e os registros das suas deliberações constituem foram feitas, né, 2 Talmudes, né, Talmud ou Talmudim, né. Talmud, no caso, teve o Talmud de Jerusalém, né, que é o Talmud Yerushalmi, e teve o Talmud conhecido da Babilônia, que era o Talmud Bavli, né. Embora, né, os Talmudes eles contenham, né, muito material em hebraico, a linguagem básica dessas vastas compilações, né, foram feitas em aramaico, né, dos dialetos ocidentais e também no oriental. Falando agora sobre a literatura, né, do aramaico na cristã, né, a literatura aramaica cristã. Embora assim, Jesus falasse o aramaico, né, os evangelhos estão todos, a maioria assim, em gregos, né, e raramente citam algumas palavras em aramaico, né. A reconstrução do fundo, né, aramaico dos evangelhos continua a ser uma área fascinante, né, mas incrivelmente difícil de pesquisa modernas, né. Os cristãos, né, na Palestina, eventualmente, eles renderam porções, né, da escritura cristã, né, no seu dialeto em aramaico, né, e as traduções e os seus escritos relacionados, né, constituíam o aramaico palestino-cristão, né, que depois, mais para frente, essas cópias, né, esses manuscritos foram se perdendo, passando para o grego, onde não sobrou, né, hoje em dia, quando as pessoas, mas cadê um papiro daquela época? Não sobrou nenhum, né? A maioria toda que a gente tem, os mais antigos registros que tem, eles estão todos em grego, ok? E assim, um pouco maior, né, do aramaico cristão foi conhecido como o siríaco, né? Na verdade, os escritos siríacos eles superam em quantidade, né, todos os outros aramaicos juntos, né? E o siríaco originalmente ele era uma língua literária da cidade de Edessa, né, que agora era Urfa, que a gente falou para vocês. E o idioma ele tornou-se, né, a língua de toda a parte oriental da igreja, né, de cerca do século III depois de Cristo até depois da conquista muçulmana, ok? E assim, os escritos siríacos eles incluíam, né, numerosas traduções da Bíblia, né, sendo a mais importante chamada de Peshita, né, que era a Peshita, no caso aqui, é a Peshita do Novo Testamento, né, que a palavra Peshita é simples, ok? E inúmeras obras devocionais, dogmáticas, né, exegéticas, litúrgicas e históricas também, ok? E quase toda a tradição filosófica e científica grega foi finalmente traduzida para o siríaco, né, e foi através deste canal, né, de que se encontrou o seu caminho, no caso, para o mundo islâmico, né, então para a Europa, como se pós Dark Age, na era da escuridão de lá, né, da Europa. Falando sobre esse aramaico siríaco, né, quem cunhou esse termo, né, siríaco para o aramaico foram os gregos, né, ele que inventou essa palavra siríaco para os arameus, né, para a língua aramaica, né. Este termo ele só foi conhecido no mundo ocidental, porque lá no Oriente, né, onde foi sempre conhecido como o seu próprio nome, que é Lishana Aramaia, né, que é língua aramaica, ok? O aramaico, ele assim, oriental, moderno, para esse termo, ele tem 16 dialetos, né, falados por cristãos e também por judeus, né, e um dialeto ocidental amplamente falado, né, e o aramaico ocidental moderno ele é falado em 3 pequenas aldeias no norte de Damasco, né, mas de forma muito mista, né, que foi misturada no caso com o árabe e o turco da região ali, ok? E assim, os manuscritos cristãos, né, no aramaico oriental, eles estão escritos numa antiga escrita chamada como Estrangela, né, ou Estrangela, né, depende da pronúncia de cada um, né,
que a palavra estrangula, né, vem do grego, significa forte, né, robusto, né? Só que essa escrita no aramaico ela tem um outro nome que eu não me recordo agora, mas significa a escrita das pedras, né, que foi o primeiro aramaico escrito, né, na época eles cunhavam em pedras, né? Então o estranguela, no caso, ele descende desse aramaico antigo, né, que é o aramaico mais antigo que a gente tem notícia, ok? E assim, e ele não tinha, né, marcas de nenhuma vogal, né, era um alfabeto consonantal. Eu não vou falar sobre o alfabeto aqui, que a gente tem uma série aí falando sobre o aramaico, onde eu explico melhor sobre os alfabetos, ok? E assim, após o século V, né, depois de Cristo, para vocês terem uma ideia, foram desenvolvidas duas escritas diferentes, né? No Ocidente, uma escrita do qual metade das letras já não se assemelhavam a esse estranguela, né, que era conhecido como certo, né, que significa verso, que foi usada com 5 letras gregas, né, maiúsculas para as vogais, e foram escritas do lado, né, em cima e embaixo das palavras em aramaico. E na escrita oriental, né, foram conhecidas como Madhyamaka, né, oriental, ou Swadhyaya, contemporâneo, onde apenas 5 das 22 letras foram ligeiramente modificadas, né, para indicar as 7 vogais que existem, né, e os vários acentos, como os traços diferentes para indicar as semivogais e que assemelham-se ao sistema judaico da Tibéria, né, ou da Babilônia, né. E tem uma outra versão que eu não vou comentar muito aqui, mas a gente pode falar sobre ele, que é o aramaico nestoriano, né, que era usado mais pelos assírios, né, modernos, que depois eu posso falar sobre esse aramaico, que é um pouquinho diferente também, ok? Temos também, né, os outros aramaicos, né, que há muitos outros ramos, né, de literatura aramaica, né, vamos dizer assim, que não sejam judaica ou cristã, né, ou também que segue algum ramo dessa vertente, né, que incluíam obras substanciais dos mandeus, né. Os mandeus ele era um grupo religioso gnóstico, e a tradução da Bíblia, né, e da liturgia e obras, né, doutrinárias dos samaritanos, né, que passou para a língua samaritana, né. Para vocês entenderem, os samaritanos, eles nada mais para vocês são povos que foram misturados entre os judeus com os babilônios, né, formando esse povo que criou, né, esses samaritanos, para vocês terem uma ideia. E o aramaico moderno, né, em seus vários dialetos, ele é falado também hoje em dia, para vocês entenderem, no moderno, né, no Irã, no Iraque, na Síria, no Israel, no Líbano e vários países ocidentais, né, como por exemplo, onde os nativos, né, dessas línguas migraram para esses outros países, né, onde, por exemplo, tem na Rússia, na Europa, vários países da Europa, na Austrália, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, né, onde a comunidade é mais forte em São Paulo, ok? E as igrejas, né, que utilizam o aramaico como uma linguagem litúrgica, né, são algumas, né, que incluem a Igreja do Oriente, a Igreja Católica Caldeia, né, a Igreja Ortodoxa Siríaca, né, a Igreja Católica Siríaca e a Igreja Católica Maronita, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ok? Se vocês puderem deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo para que as pessoas possam estar conhecendo também sobre a história do aramaico, uma aula básica aí, eu agradeço, ok? Muito obrigado e até a próxima.